Pois então, Jesus salientou o livro de Daniel e ele disse: quem lê, que entenda. Então vamos ler para entender. Daniel capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: no tempo do fim, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Portanto, este período terrível de angústia ou tribulação, ele irá ocorrer no final dos tempos. Ele irá ocorrer quando Cristo ressuscitará os mortos salvos em Cristo, e arrebatará a igreja. E este assunto ele é comentado pelo apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 15 e o verso 16. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não vamos na frente dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois muito bem, temos aqui uma pista em Daniel, que de facto está de acordo com a palavra, ou com as palavras de Jesus, sobretudo com o que nós estamos a analisar em Mateus 24 e o versículo 15. Vamos tomar nota nas seguintes palavras destes versículos 1 e 2 de Daniel 12, quando ele diz: tempo do fim, tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação e ressurreição. O que temos aqui é, sem dúvida, um dado muito importante que nos ajuda a interpretar a profecia de Jesus e, por sinal, nos aponta para o fim dos tempos. Isto porque Israel se tornou nação em 1948. Jerusalém foi reconhecida como capital em 2017. A ressurreição dos salvos que antecede o arrebatamento ainda não aconteceu, e nem tampouco o período de aflição ou tribulação preditos por Daniel e por Jesus. Daniel disse que desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto à abominação desoladora, 1290 dias, isto é, 3 anos e meio, iriam decorrer até que, de facto, a ressurreição dos santos aconteceria conforme disse Daniel no capítulo 12, os versículos 11 ao versículo 13. Podemos aprender muito sobre esta profecia do fim dos tempos a partir da abominação desoladora original predita por Daniel. Antíoco Epifânio é um precursor do rei do norte no tempo do fim. É o ditador do mundo que o livro do Apocalipse se refere como a besta. Sem dúvida que este governante do fim dos tempos ele vai empregar os mesmos métodos enganosos e dissimulados que marcaram o reinado de Antíoco Epifânio. Por isso, muito importante Jesus nos dar essa pista, ou essa dica de lermos Daniel para entendermos o que Jesus queria falar. Além disso, pelo que temos visto e por outras indicações das Escrituras sobre este governante, para atingir os seus objetivos, ele fingirá aceitar as propostas de paz com as nações, sobretudo em torno dos judeus da nação moderna de Israel. Vamos então entender a profecia de Jesus de Mateus 24, versículo 15, em 2 paralelos distintos. O primeiro paralelo. Parte da abominação de Antíoco envolvia a cessação de sacrifícios diários no templo. No entanto, a profecia de Daniel deixa claro que os sacrifícios serão novamente interrompidos em conjunto com a abominação desoladora que virá. Para esta profecia ser cumprida, os sacrifícios terão que ser novamente retomados e um altar reconstruído antes da volta de Jesus. Esta é uma interpretação para aqueles que estão focados na reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, onde ocorrerá ou irá suceder-se a quebra, não é? A ruptura do concerto que o anticristo fará e a profanação do templo, quando ele supostamente se colocar no lugar de Deus.
E tudo isto na segunda metade da última semana de Daniel. Por isso é muito importante nós entendermos as 70 semanas de Daniel. Existe um vídeo aqui no canal Abba Pai que fala acerca das 70 semanas de Daniel. Então, a construção ou a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém é sem dúvida o desejo dos judeus. Desde muito tempo, desde que nós conhecemos como gente, sobretudo cristãos, ouvimos falar que irá acontecer o terceiro templo, a construção ou a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Também não devemos esquecer que Israel é o relógio de Deus na terra que marca o fim dos tempos. É lá que estão focadas todas as atenções para o cumprimento das profecias, tanto as de Mateus 24, quanto as demais, incluindo o Apocalipse. Sabemos que o povo judeu está com tudo preparado para começar as obras do templo, e em poucos meses é possível erguê-lo devido à alta tecnologia que nós conhecemos na área da construção civil. Só ainda não o fizeram devido à tensão política religiosa que existe entre os povos árabes e os povos judeus por causa do Domo da Rocha dos muçulmanos e a Mesquita Al-Aqsa, que é o terceiro local mais sagrado para o Islão, para o islamismo. Dentro deste paralelo, Antíoco profanou o antigo templo sagrado quando erigiu um ídolo do deus pagão, Zeus, que eu já falei lá atrás, e que sacrificou porcos. Há algumas traduções que falam que ele sacrificou um porco. Não é? Segundo alguns teólogos, nesta linha de interpretação, a abominação do fim dos tempos pode envolver uma imagem idólatra nesse terceiro templo, em que consiste ser uma pessoa real que vai afirmar ser Deus. Não é? Segundo eles, será o Messias, que é tão esperado pelos judeus. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele pronunciou esse filho da perdição. E nós vamos observar isso, os versículos 3 e o versículo 4 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isto é o que Paulo escreve em relação ao filho da perdição. Não é? Paulo, ao escrever este contexto, ele está a citar exatamente Daniel capítulo 12, apontando para o tempo do fim, igualmente citando Daniel capítulo 8. Então, mais uma vez, nós vamos descartar a linha de pensamento preterista, que tudo já aconteceu no passado. Cristo vai destruir esta figura diabólica na segunda vinda, mas não antes de muitas pessoas terem sido enganadas pelo poder, sinais e prodígios de mentira feitos por esse iníquo, por esse filho da perdição que Paulo fala. Há aqui uma nota importante. Assim como a época de Epifânio marcou um período de horror, de miséria sem precedentes, tal como aconteceu na destruição de Jerusalém, assim será também no fim, onde tudo iniciará com um tempo de horror indescritível, sem paralelo na história da humanidade predita por Jesus. Um tempo de aflição tal como nunca houve antes. E esse tempo de aflição nós conhecemos que é a grande tribulação. Vamos analisar o segundo paralelo deste versículo, que eu considero mais próximo da verdade bíblica. Jesus disse que aqueles dias seriam de grande aflição, como nunca houve antes, nem haverá depois. Segundo alguns relatos históricos desta era recente, depois de Cristo houve realmente muita tribulação, sobretudo quando Jerusalém foi destruída. Houve muita aflição ao longo dos séculos, mas não há nada que seja comparado com aquilo que há de vir, sobretudo o que está assinalado em Apocalipse, quando João viu os céus se recolherem como um pergaminho, o que indica uma enorme e tremenda catástrofe cosmológica, provocando grandes cataclismas sobre a Terra. Tem ideia do que é que será isso? Será exatamente aquilo
que a palavra fala, que Jesus fala, que nunca antes aconteceu, nem acontecerá depois. Será para esse tempo que está citado em Apocalipse. Então a terra ainda não viu essa profecia ser cumprida. Mas quando se ouve falar na reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém, qual é a base bíblica para essa afirmação? Eu pergunto, onde é que está escrito na Bíblia que haverá um terceiro templo em Jerusalém? É certo que esse é o desejo dos judeus, como eu já falei, que eles estão trabalhando a fundo, eles já têm tudo preparado para esse objetivo. Talvez alguns textos bíblicos indiquem a provável existência desse templo, mas será isso verdade? Vamos pensar no seguinte: se houvesse um terceiro templo a ser projetado para o fim dos tempos, o Senhor Jesus ele teria falado a esse respeito. Os apóstolos eles teriam falado sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, ou Pedro, e por que não João, quando ele escreveu o livro da Revelação, o Apocalipse. Não é? João poderia ter comentado em Apocalipse acerca desse monumento, mas não existe um único monumento escrito no Novo Testamento relativamente à construção de um templo futuro aqui na terra feito por mãos de homens. Existe sim a Nova Jerusalém que João viu lá em Apocalipse, que surgirá depois do milénio. E é um dado curioso que João diz que não viu nenhum templo. Está em Apocalipse capítulo 21, verso 22. Quando ele diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, tanto Daniel quanto Jesus apontam a abominação desoladora para o tempo do fim. E este é um mistério a ser desvendado para os nossos dias, para a igreja. Daniel disse que o templo seria profanado. Então, é possível que isso aconteça? Pois eu digo que, na visão dos judeus, talvez sim. Porque o templo para eles é algo sagrado. É o desejo que está no coração do judeu. Mas será que faz sentido Deus aceitar um templo feito por mãos de homens impuros? Homens que não conhecem a Deus? Homens que rejeitaram Jesus? Homens que não aceitaram Jesus como sendo o Messias? Será que Deus iria aceitar um sacrifício desse jeito? O próprio Senhor Jesus ele discutiu com eles a ponto de dizer que eles tinham por pai Satanás. Os templos anteriores que nós conhecemos que a Bíblia fala foram construídos a partir de um projeto de Deus. Homens que serviam a Deus, homens que tinham total dependência do Todo-Poderoso e estavam obedecendo ao decreto feito pelo Criador para os sacrifícios que foram ordenados séculos atrás. Ainda que os homens construam um terceiro templo, Deus jamais irá receber um sacrifício, porque seria o mesmo que anular o maior de todos os sacrifícios que foi feito na cruz de Calvário por Jesus Cristo. Seu Filho unigênito, o seu Filho amado. Jesus fez um sacrifício de uma vez por todas. Eu digo que se existir esse templo e acontecer algo dentro dele, ainda que haja o lugar santíssimo, certamente nenhum ato de profanação será tomado em conta, porque Deus não estará naquele lugar como nos tempos antigos. Ele estava representado na Arca da Aliança, a Arca do Concerto, que representava a presença de Deus e se encontrava no lugar santo dos santos. Agora, com que base bíblica nós podemos afirmar isso? Apocalipse, capítulo 11, o verso 19, João diz, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a Arca do Concerto foi vista no seu templo. Os templos anteriores foram feitos com sombra e a figura do verdadeiro, a figura do original. Por isso Deus revelou para o rei Davi que seria arquitetado esse templo para que fosse feito para que não fosse feito pela autoria do homem. Porque esse projeto Deus colocou no coração de Davi. Mas a planta, o projeto, foi Deus quem deu a Davi. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, relata exatamente esse facto. E o versículo 12 diz que o rei Davi deu a seu filho Salomão, aquele que iria erguer o templo, as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração.
Então, de onde estava esse projeto? Estava no coração de Deus, mas colocou no coração de Davi. Mas não foi Davi que fez esse templo. Foi seu filho. Vamos entender agora qual é ou como é o verdadeiro templo de Deus a partir de dois profetas que receberam a mesma visão em dois templos diferentes. O profeta Zacarias faz uma alusão ao templo de Salomão restaurado. Zacarias capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu um anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela, a sua glória. Agora, o profeta Ageu, através de uma visão idêntica à de Zacarias, aponta para um templo futuro em Cristo Jesus. Ageu capítulo 2, o verso 6 ao 9, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Aqui está a falar de Jesus. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, que aponta para Jesus, será maior do que da primeira, que aponta para o templo de Salomão, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor de Jesus. Diz o Senhor dos Exércitos. Jesus, nesta passagem bíblica, ele mostra qual é o verdadeiro templo. João capítulo 2, o verso 19 ao verso 22. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo. Estava-se a referir ao templo em Jerusalém, templo físico. E em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Ainda que os templos sejam feitos por mãos de homens, Jesus ele veio habitar no meio de nós, através do Espírito Santo de Deus. Deus tem um lugar de habitação no céu, mas fez morada em nosso coração. Os judeus eles olhavam para o templo, que levou anos a ser edificado, enquanto Jesus se referia a um templo mais elevado, a um templo espiritual, que nesse ato profético se referia ao seu corpo ressurreto no 3º dia, e à reconstrução da cidade de Jerusalém para a eternidade, a cidade, a Nova Jerusalém, que João viu em Apocalipse. Aqui está descartada a interpretação de que todas as profecias de Mateus 24, 15, já foram cumpridas e que tudo foi concretizado no ano 70 depois de Cristo, porque esse não era o tempo do fim revelado para Daniel. Paulo sabia que esse tempo profético de Jesus, neste sermão do Monte das Oliveiras, seria um tempo bem distante daquela época. Este era um mistério de Deus. Na verdade, faltava cumprir a última semana de Daniel. E era completamente impossível cumprir todo o Apocalipse até esse ano da destruição de Jerusalém. Ainda para mais que o livro da Revelação foi escrito muito tempo depois do ano 70. Daniel, no capítulo 12 e no final do versículo 7, diz assim: e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ainda neste versículo, neste capítulo de Daniel, o versículo 9, Deus ordena o seguinte: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Vejamos o que Jesus revelou para João em Apocalipse acerca do tempo do fim que Deus havia revelado para Daniel. Apocalipse capítulo 10, o versículo 5 ao 7. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre.
o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, que anunciou aos profetas seus servos. Esse tempo do fim está relacionado com a última trombeta de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Portanto, para profanar um altar, e isto voltando ao terceiro templo de Jerusalém, a presença de Deus terá que estar nesse lugar. Ainda que seja colocada uma arca da aliança, a arca do concerto nesse templo, será apenas uma réplica, porque Deus, por sua vontade, nunca permitiu que a verdadeira arca da aliança fosse descoberta. E como nós já vimos anteriormente, ela foi encontrada no céu. Ela foi vista no céu por intermédio de João, da visão de João. Mas então, você pode estar a perguntar, se não é sobre o templo de Jerusalém que Jesus se referiu acerca da abominação da desolação, ele se referia a quê? Talvez você que tem acompanhado este estudo até aqui já tenha descodificado este mistério. Agora, observe uma coisa. Jesus disse neste versículo: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Mas o texto de Marcos, no mesmo contexto, Marcos 13, verso 14, diz: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. O que Daniel falou sobre isso nós já vimos anteriormente. As Escrituras ensinam que um ídolo ou uma imagem de escultura sempre será ligado, ou sempre está ligado à abominação. 1 Reis, capítulo 11, verso 7, diz: então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Deuteronômio 7, versículos 25 e 26, diz também que as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, porque não te enlaces, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Então a abominação desoladora referida por Daniel e por Jesus está ligada à adoração, mais especificamente aos cultos a Deus, às orações dos santos que chegam até Deus como incenso. E isso está em Apocalipse capítulo 8, verso 3 e verso 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, também diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos justos. Isto está exatamente conectado com o que ocorreu com Daniel, quando ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Pelo decreto do rei Dário, qualquer pessoa que dirigisse orações a Deus ou qualquer outra divindade, ou qualquer outro homem que não fosse ele, teria como consequência a pena de morte. E temos isso notado em Daniel capítulo 6, o verso 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Outra figura da abominável desolação também está em Daniel capítulo 3, onde vemos sendo criada uma estátua, não é? A estátua de Nabucodonosor, e ele mesmo decretando a sentença da pena de morte aos que não se prostrassem e aos que não adorassem a sua imagem.
Daniel capítulo 3, o verso 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Da mesma maneira, o Anticristo estabelecerá essa lei para impedir o sacrifício diário, que são as nossas orações. E não é só isso. Qualquer pessoa que negar um culto à sua imagem, a adoração à sua imagem, à imagem da besta, será condenada à morte. E está em Apocalipse capítulo 13, o versículo 15 ao 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Vejamos a relação da imagem da besta com a abominação desoladora nos versículos seguintes. Apocalipse capítulo 13, o verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse capítulo 14, os versos 9 ao 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse capítulo 16, o verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O apóstolo Paulo, ele esclarece sobre esse assunto, esse facto do anticristo, o homem do pecado, o homem da perdição, ou o filho da perdição, que vai tentar ou tenta usurpar o lugar de Deus antes da vinda do Senhor. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, os versos 3 ao verso 4. Ou o verso 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E vamos passar para a terceira parte deste estudo, deste versículo, que ele é bastante extenso.